Histórias de terror. 3 histórias de casas abandonadas. Primeira história. Você realmente acredita que uma casa pode guardar algo do passado? Algo tão sombrio que até o próprio tempo se recusa a tocar? Hoje, você vai descobrir a verdade por trás da casa abandonada no fim da rua. Mas cuidado, e nem todos conseguem sair de lá da mesma forma que entraram. O segredo sombrio da casa abandonada no fim da rua. Você não vai acreditar no que eles encontraram. O chamado do desconhecido. A pequena cidade de Saint-Clair sempre teve uma atmosfera peculiar. Para os moradores, era um lugar tranquilo, mas havia uma exceção que ninguém ousava ignorar: da casa no fim da rua principal. Durante o dia, era apenas uma construção antiga e negligenciada. Mas à noite, aquela casa parecia respirar. Era como se ela esperasse algo ou alguém. Camila, uma jovem jornalista em busca de uma história que alavancasse sua carreira, ouviu os sussurros sobre a casa enquanto investigava casos misteriosos na cidade. Decidida a desenterrar os segredos daquela construção, ela embarcou em uma jornada perigosa. Ela acreditava que o local escondia mais do que as paredes rachadas e as janelas empoeiradas mostravam. Mas o que ela não sabia era que a curiosidade tem um preço e, às vezes, é mais alto do que podemos pagar. A descoberta inesperada. Camila decidiu visitar a casa à luz do dia, convencida de que sua coragem a protegeria. Ao passar pelo portão enferrujado, uma sensação gélida percorreu sua espinha. O ar parecia mais denso ali, como se cada respiração fosse um esforço consciente. No jardim desordenado, o vento balançava suavemente o balanço enferrujado, que rangia de forma inquietante. O silêncio era absoluto, exceto pelo som ocasional das folhas secas sendo pisadas. Quando finalmente empurrou a porta da frente, que rangiu em protesto, a jornalista foi recebida por um cheiro de mofo e podridão, como se algo estivesse apodrecendo ali há décadas. A sala de estar estava cheia de móveis cobertos por lençóis brancos, lembrando fantasmas aprisionados. No entanto, o que mais a chamou a atenção foi um espelho antigo, empoeirado, pendurado na parede oposta. Ao se aproximar, Camila sentiu uma leve brisa em sua nuca, e ao olhar para o reflexo, por um breve segundo, viu algo se mover atrás dela. Mas, ao se virar, não havia nada lá. A primeira surpresa veio quando ela encontrou uma porta escondida atrás de uma estante. Uma porta que, segundo as plantas antigas da casa, não deveria existir. O porão secreto. O coração da escuridão. Empurrando a porta, Camila revelou uma escada em espiral que levava a um porão. Cada passo em direção à escuridão parecia aumentar a pressão ao seu redor, como se o próprio ar tentasse detê-la. O ambiente lá embaixo era sufocante e gelado, muito mais frio do que o andar de cima. No centro do porão, havia uma mesa antiga, coberta por velhas anotações e um diário empoeirado. As páginas amareladas do diário contavam a história de uma família que havia morado ali na década de 1930. A princípio, tudo parecia normal. Mas à medida que Camila avançava na leitura, a narrativa se tornava cada vez mais perturbadora. A família começou a relatar sons inexplicáveis à noite, sussurros vindos das paredes e a presença constante de uma figura sombria. Eles tentaram fugir, mas parecia que algo os prendia naquela casa, algo que não os deixaria sair. A última entrada no diário foi escrita de forma frenética, as palavras quase rabiscadas: "Ele está aqui. Não podemos fugir. Não olhe no espelho." Nesse momento, Camila sentiu uma presença. Era como se a escuridão ao redor estivesse se movendo, observando. O medo apertou seu coração. De repente, ela ouviu passos atrás de si, mas, quando se virou, o porão estava vazio. A sensação de ser vigiada aumentava a cada segundo, e ela sabia que não estava mais sozinha ali. A verdade aterradora. Camila correu de volta para o andar de cima, o som dos próprios passos ecoando pela casa. Seu instinto dizia para sair dali o mais rápido possível, mas algo a puxava de volta para o espelho no corredor. Ela se aproximou, hesitante,
e dessa vez olhou fixamente para o reflexo. O que viu a fez recuar em choque. Não era apenas ela que aparecia no espelho. Atrás dela, uma figura escura, indistinta, estava de pé, observando-a com olhos que brilhavam na escuridão. A figura parecia sussurrar algo inaudível, mas quando ela tentou fugir, seus pés não se moviam. Era como se estivesse presa ao chão. O medo tomou conta de seu corpo, paralisando-a. Num impulso de desespero, Camila virou o espelho, revelando o que parecia ser uma passagem secreta atrás dele. A figura desapareceu de vista, mas ela sentia sua presença próxima, como se estivesse à espreita, esperando. A passagem levava a um pequeno quarto, onde o ar era pesado e cheirava a morte. No centro, havia um velho baú trancado. Quando finalmente o abriu, encontrou algo que jamais esperava, uma caixa de música. Ao girar a manivela, uma melodia suave começou a tocar, mas o que saiu da caixa deixou sem ar. Fotos antigas, mostrando a mesma família do diário, mas com um detalhe aterrador: em cada foto, uma figura sombria estava no fundo, sempre observando e como um espectador silencioso. Camila finalmente entendeu. A casa não estava apenas assombrada, ela era um portal, uma passagem para algo muito pior. Algo que consumia lentamente aqueles que ousavam se aproximar demais. A fuga ou o fim? Camila soube que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Correu pela casa, sentindo a presença cada vez mais forte. Portas batiam sozinhas, sussurros ecoavam pelos corredores, e sombras dançavam nas paredes. Quando finalmente alcançou a saída, virou-se para trás uma última vez, apenas para ver a figura no espelho novamente. Desta vez, ela estava sorrindo. Camila saiu da casa, mas o medo nunca deixou. Ela sabia que a casa havia levado algo dela, algo que ela nunca poderia recuperar. Talvez sua sanidade, talvez algo mais profundo. E enquanto ela caminhava de volta para a cidade, sentia que não estava sozinha e que algo havia saído da casa com ela. Gostou dessa história arrepiante? Então não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias assustadoras como essa. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário dizendo o que você achou desse final de arrepiar. E quem sabe, essa história ainda não acabou. Fique ligado, porque mais mistérios podem estar à espreita. Segunda história. Algumas portas devem permanecer fechadas. Algumas histórias, enterradas. Mas e se a curiosidade for mais forte do que o medo? Uma casa abandonada, uma chave esquecida e segredos sombrios esperando para serem revelados. Esta é a história de um lugar onde o tempo parou e mais o mal, não. O que eles encontraram na casa abandonada vai te deixar sem palavras. O mistério do quarto fechado. O começo de algo sinistro. Lucas sempre foi fascinado por lugares esquecidos. Um jovem fotógrafo amador, ele acreditava que as melhores fotos surgiam dos locais mais inesperados. Quando ouviu rumores sobre uma casa abandonada no alto de uma colina, isolada do resto da cidade, ele sabia que tinha encontrado seu próximo projeto. A casa, conhecida pelos locais como a Casa do Eterno Crepúsculo, ganhou esse nome pela luz peculiar que parecia cercá-la constantemente. Não importava a hora do dia, o lugar sempre parecia envolto em uma penumbra cinzenta. Diziam que ninguém morava lá há mais de 50 anos, mas, curiosamente, as janelas estavam sempre fechadas, e a porta trancada. Ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com os antigos moradores. Alguns diziam que a casa estava amaldiçoada, outros acreditavam que era simplesmente o lar de uma tragédia esquecida. Com a câmera em mãos e uma coragem que logo se revelaria insensata, Lucas decidiu que estava na hora de descobrir o que aquela casa escondia. Onde o silêncio grita. No início da tarde, Lucas chegou ao portão enferrujado da propriedade. O vento assobiava entre as árvores secas, e o som das folhas mortas sendo arrastadas pelo chão criava uma trilha sonora inquietante. Ao empurrar o portão, este se abriu com um rangido agudo que ecoou pela colina, como se tivesse sido ouvido em algum lugar dentro da casa.
A fachada da construção era imponente, mas estava marcada pelo tempo e pelo abandono. Musgo crescia entre as pedras e a madeira da varanda estava podre e frágil. Lucas sentiu um calafrio, mas o ignorou, convencido de que era apenas a excitação misturada com o clima lúgubre do lugar. Ele encontrou a porta da frente trancada, mas ao caminhar pela lateral da casa, encontrou uma janela que parecia estar entreaberta. Com algum esforço, conseguiu abri-la e entrar. O interior era ainda mais perturbador do que o exterior. O ar era denso e carregado, o cheiro de madeira envelhecida misturado com algo doce e nauseante. Cada passo que dava levantava uma fina camada de poeira, e o render do piso soava como lamentos de uma casa que há muito não recebia visitas. Mas o que mais o incomodava era o silêncio. Um silêncio que parecia gritar, que parecia e observar. Lucas começou a explorar, registrando tudo com sua câmera. Quadros antigos cobriam as paredes, mas os rostos das pessoas pintadas pareciam borrados, como se o tempo tivesse apagado suas identidades. Mas foi ao virar o corredor principal que ele encontrou o verdadeiro enigma, uma porta maciça, fechada com um cadeado antigo. O quarto fechado, ecos do passado. A curiosidade de Lucas não o deixou ignorar aquela porta. Após vasculhar a casa, ele finalmente encontrou uma chave antiga escondida em um baú no sótão. Sua excitação crescia enquanto se preparava para abrir o que estava trancado há tanto tempo. Com a chave na mão trêmula, ele destrancou o cadeado, que caiu no chão com um som metálico e oco. Ao abrir a porta, um cheiro forte de poeira e mofo invadiu o corredor, mas havia algo mais e algo que ele não conseguia identificar. Quando seus olhos se ajustaram à penumbra do quarto, ele percebeu o que o aguardava lá dentro. O quarto era pequeno e parecia não ter sido tocado por décadas. Móveis antigos estavam cobertos por lençóis que mal conseguiam esconder o contorno de figuras de madeira e metal. No canto do quarto, uma cadeira de balanço se movia suavemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. No centro do quarto, uma grande cama de casal estava arrumada, com lençóis amarelecidos e uma boneca de porcelana sentada no travesseiro. A boneca tinha os olhos azuis fixos em Lucas, e ele sentiu uma onda de desconforto ao perceber que ela parecia estar o observando. Mas o pior ainda estava por vir. Quando ele se aproximou da cama, algo caiu debaixo dela, uma foto. Ao pegá-la, Lucas viu que era uma imagem antiga, de uma família sorridente. Ele reconheceu o quarto da foto, e era exatamente o quarto onde ele estava agora. Mas ao olhar mais de perto, algo fez seu coração parar por um segundo. Lá atrás da família, uma figura sombria, indistinta, estava de pé, observando. A mesma figura que parecia se repetir em todos os cantos da casa, como uma presença invisível. Onde a realidade se distorce. Lucas sentiu o ar se tornar mais pesado. De repente, o quarto parecia menor, como se as paredes estivessem se fechando. Ele sabia que algo estava muito errado, mas não conseguia se forçar a sair. Era como se a casa estivesse o aprendendo ali, compelindo-o a descobrir mais. Enquanto continuava a explorar o quarto, encontrou um diário escondido dentro da cômoda. As anotações eram erráticas, e o texto falava de uma presença que começou a aparecer na casa depois de uma tragédia que havia ocorrido com a filha mais nova da família. A boneca de porcelana no travesseiro era dela. Desde o incidente, o espírito da menina nunca deixou a casa, e a figura sombria, aquela que Lucas viu na foto, era uma manifestação do luto e da dor dos pais. O diário terminava abruptamente com uma única frase: "E nós não conseguimos sair. Ele está sempre nos observando." Nesse instante, Lucas ouviu um som atrás de si. Ele se virou lentamente, e para seu horror, a boneca havia caído da cama, agora deitada no chão com o rosto virado para ele. Mas o que o deixou realmente aterrorizado foi o reflexo no espelho do quarto. Da figura sombria estava de pé atrás dele, cada vez mais próxima. A saída ou a maldição? O pânico tomou conta de Lucas, e ele finalmente decidiu que era hora de sair. Correu pelo corredor, descendo as escadas o mais rápido que pôde.
O som de passos ecoava atrás dele, mas quando olhava para trás, não havia nada, já apenas a sensação esmagadora de ser perseguido. Quando finalmente alcançou a porta, ela se abriu com uma facilidade assustadora. Lucas saiu correndo da casa, sem olhar para trás, mas a sensação de estar sendo observado o seguiu até seu carro. Ao se afastar pela estrada, ele lançou um último olhar para a colina, e lá, na janela do quarto fechado, viu a figura sombria acenando lentamente. Desde aquele dia, Lucas nunca mais foi o mesmo. As fotos que tirou na casa revelavam detalhes que ele não havia notado antes, de rostos nas janelas, sombras que não deveriam estar lá. E, de vez em quando, em momentos de silêncio profundo, ele ainda ouvia o som da cadeira de balanço ir rangendo suavemente, como se alguém ainda estivesse esperando por ele. Se essa história te deixou arrepiado, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes como essa. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e comente o que você faria se estivesse no lugar de Lucas. E fique atento, pois quem sabe a história da casa abandonada não termina por aqui. Terceira história. Algumas histórias não deveriam ser contadas. Algumas portas não deveriam ser abertas. Mas o que fazer quando o passado insiste em voltar à tona? Nesta casa abandonada, o silêncio esconde mais do que o tempo pode apagar. Esta é a última visita, e talvez a mais aterrorizante de todas. O enigma da casa abandonada. O último visitante jamais foi encontrado. O começo de uma maldição. A cidade de Rosewood sempre foi conhecida por suas belezas naturais, mas havia um lugar que os moradores evitavam a todo custo, a mansão Blackwood. Localizada no alto de uma colina, cercada por árvores retorcidas e um denso nevoeiro, a casa tinha uma presença sinistra que fazia até os mais corajosos tremerem. Há décadas, ninguém se atrevia a chegar perto. Diziam que a casa estava amaldiçoada, e que qualquer um que cruzasse seu limiar jamais seria o mesmo. Marcos, um jovem pesquisador cético, estava determinado a desmentir essa lenda. Para ele, as histórias não passavam de superstições antigas, perpetuadas por medo e ignorância. Ele acreditava que, ao investigar o local, poderia finalmente encerrar os boatos. Equipado com uma lanterna, um gravador e sua determinação, ele subiu a colina em uma noite fria, decidido a desvendar os mistérios da mansão Blackwood. Mas a verdade é que algumas coisas devem permanecer no passado. E Marcos estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. O primeiro encontro. Sussurros no escuro. Ao chegar à entrada da mansão, Marcos sentiu o peso da escuridão ao seu redor. O vento assobiava entre as árvores mortas, e as sombras pareciam dançar sob a luz fraca da lua. A fachada da casa estava em ruínas, e janelas quebradas, portas deformadas e a vegetação crescendo descontroladamente entre as rachaduras. Mas, mesmo assim, havia algo estranhamente preservado na mansão, como se o tempo tivesse parado naquele lugar específico. Marcos acendeu a lanterna e entrou na casa, empurrando a porta pesada com dificuldade. O ar lá dentro era sufocante, carregado de poeira e um odor de umidade. O render do assoalho de madeira ecoava pelos corredores vazios, e o silêncio opressor parecia intensificar cada som. Ao explorar o andar térreo, ele percebeu que a mansão estava quase completamente vazia. Os móveis haviam sido removidos ou destruídos pelo tempo, mas as paredes ainda guardavam sinais de uma vida que outrora existira ali. Fotos antigas emolduradas, retratando uma família de expressão sombria, pareciam segui-lo com os olhos enquanto ele caminhava pelos cômodos. Foi no salão principal que Marcos ouviu o primeiro sussurro. Um som suave, quase imperceptível, que parecia vir de todos os cantos ao mesmo tempo. Ele parou, tentando identificar a origem, mas o silêncio voltou a reinar. Convencido de que era apenas o vento entrando pelas janelas quebradas, ele continuou sua exploração, mas o desconforto crescia. Algo observava. Ele podia sentir isso. A sala proibida. Onde os segredos se escondem. No final de um corredor escuro, Marcos encontrou uma porta que parecia diferente das outras.
Era menor e estava trancada com uma corrente enferrujada. Gravado na madeira, quase apagado pelo tempo, havia um aviso: não entre. Para qualquer outro, essa seria uma clara advertência para ir embora. Mas para Marcos, era um convite irresistível. Usando uma ferramenta que trouxe consigo, ele conseguiu quebrar a corrente. Ao abrir a porta, foi recebido por um ar denso e frio, como se aquela sala estivesse completamente isolada do resto da casa. Dentro, encontrou um quarto pequeno e mal iluminado, onde um único objeto chamava sua atenção: um velho espelho de moldura dourada, empoeirado e parcialmente coberto por um véu. Marcos sentiu uma inexplicável atração pelo espelho. Ao se aproximar, notou que o reflexo mostrava algo além de sua própria imagem. Por trás dele, figuras sombrias se moviam nas sombras, distorcidas e irreconhecíveis. O espelho parecia emanar uma energia estranha, e quanto mais ele olhava, mais as figuras se tornavam claras. Eram pessoas, ou o que restava delas. Seus rostos eram pálidos, vazios de expressão, mas seus olhos brilhavam com um ódio frio. Ele tentou se afastar, mas era como se o espelho o mantivesse preso ali, como se quisesse que ele visse algo. Algo terrível. Foi então que ele percebeu que a sala não estava vazia. Ao virar-se rapidamente, viu uma sombra se materializar no canto, uma figura alta e encapuzada, que parecia se mover sem tocar o chão. Quando seus olhos se encontraram, Marcos sentiu um calafrio profundo, como se o próprio ar tivesse congelado ao redor dele. A figura avançou lentamente, e ele soube que precisava sair dali, mas seria tarde demais? O passado revelado. O coração da maldição. Fugindo da sala, Marcos correu pela mansão, tentando encontrar uma saída. Mas cada porta que ele tentava parecia trancada, como se a casa estivesse conspirando contra ele. O som de passos pesados ecoava atrás dele, seguidos por sussurros incessantes. Ele não estava mais sozinho na casa, e o medo que antes ele negava agora o consumia. Desesperado, ele se trancou em uma sala no andar superior, onde encontrou um baú antigo, parcialmente coberto por uma manta. Ao abri-lo, encontrou uma série de documentos antigos, cartas e um diário, todos pertencentes ao antigo proprietário da mansão, Richard Blackwood. A história revelada nas páginas era mais aterrorizante do que qualquer lenda urbana. Richard era um homem obcecado pelo ocultismo, buscando vida eterna e poder através de rituais sombrios. Ele acreditava que a mansão, construída sobre um antigo terreno sagrado, era a chave para alcançar seu objetivo. Mas algo deu terrivelmente errado. Durante um ritual, ele e sua família foram consumidos por uma entidade antiga, aprisionando suas almas dentro da casa para sempre. O espelho, que Marcos encontrou, era o portal que conectava o mundo dos vivos ao dos mortos, permitindo que a entidade os observasse e esperasse. Ao terminar de ler o diário, Marcos percebeu que o destino da família Blackwood agora o esperava. O último ritual havia sido interrompido, mas a casa, a entidade, nunca deixou de buscar uma nova alma para completar o ciclo. E ele, com sua curiosidade imprudente, havia se tornado a peça final. O último olhar. Marcos sabia que sua única chance era destruir o espelho, quebrar o portal antes que fosse tarde demais. Retornando ao quarto proibido, sentiu o peso da presença sombria atrás de si, mas não olhou para trás. Com um golpe forte, ele quebrou o espelho em 1000 pedaços. Por um momento, o silêncio reinou na casa. Tudo parecia ter terminado. Mas quando ele tentou sair da sala, percebeu algo aterrorizante. Seu reflexo, no vidro quebrado, não o seguia. Ao olhar para os pedaços do espelho no chão, viu que as sombras ainda estavam lá, agora mais próximas, rindo silenciosamente. E quando ele tentou escapar, a porta se fechou sozinha. A mansão Blackwood reivindicou mais uma alma. Marcos nunca foi visto novamente, e a casa permaneceu, esperando pacientemente por seu próximo visitante. Ficou preso nessa história sinistra? Então, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas assustadoras como essa. Curta o vídeo,
compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários o que você faria se estivesse na mansão Blackhole. E quem sabe, essa maldição pode não ter terminado ainda. Até o próximo mistério.